A semana foi decisiva para um dos maiores apresentadores de TV do Brasil. Fausto Silva recebeu um novo coração e está se recuperando bem. O doador que salvou a vida do Faustão é um pedreiro do litoral de São Paulo. E o Domingo Espetacular conversou com exclusividade com a viúva desse homem, que foi quem autorizou a doação dos órgãos. Um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos. É para o senhor Fausto Silva, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, ainda no hospital depois de um transplante de coração, descreve o pedreiro Fábio Cordeiro da Silva, o marido da Jaqueline. Ele era a pessoa mais vaidosa da face da terra. Ele se cuidava em todos os aspectos. Jaqueline Bonetti, a mulher que autorizou a doação dos órgãos do Fábio, recebeu o Domingo Espetacular na casa dela, em Mongaguá, litoral de São Paulo, com exclusividade. Ele faria 35 dia 15. Fotos e vídeos revelam a intimidade do casal. Jaqueline, que já tinha uma filha de outro relacionamento, viveu 13 anos ao lado do Fábio, inclusive as últimas horas de vida, já no hospital. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Uma área nobre de Santos, no litoral de São Paulo. Fábio e um grupo de pedreiros trabalhavam na obra de um apartamento. O pessoal foi embora, ele deu uma esticadinha no horário, aí foi que deu o AVC. Sem conseguir pedir socorro, Fábio teria passado a noite sozinho no apartamento. Eu achei a coisa mais revoltante da face da terra, porque isso foi uma missão de socorro, como uma pessoa que trabalha num prédio, que tem porteiro, que tem toda uma acessibilidade, onde só pode se trabalhar até às 6 horas da tarde, onde ele não pode ficar com a chave. Ninguém sentiu falta. O engenheiro responsável pela obra não quis gravar entrevista. Jaqueline, que é representante comercial, trabalha viajando e naquela noite não dormiu em casa. E eu estava ligando para o celular do Fábio e só dava caixa postal. Quando chegaram de manhã, ele estava ainda consciente. Consciente. O que explicaram? Ele conseguiu se comunicar de alguma maneira? Já não falava. A única coisa que tentaram alimentar ele. Aí a enfermeira da ambulância constatou que era um AVC, né? O acidente vascular cerebral acontece quando uma parte do cérebro fica sem irrigação sanguínea. Com isso, as células nervosas podem parar de funcionar e causar sequelas. No primeiro dia de UTI, o Fábio não conseguia falar, mas se comunicava com a mulher através do corpo. Toda vez que eu falava, levanta a cabeça para me beijar, ele forçava para me beijar. Ele estava consciente. Em outro hospital, a 80 quilômetros de distância, estava o Faustão, aos 73 anos, à espera de uma nova oportunidade para continuar a viver. Por sorte, ainda não morri. Eu estou preparado para coisas da vida. Uma insuficiência cardíaca levou o Faustão ao hospital no início de agosto. De lá, ele só sairia depois de passar por um transplante de coração. Ele sabe o cara que ele era, um coração enorme. Um paulistano criado no litoral. Trabalhava em construção civil como azulejista, ou seja, sempre encarregado de assentar pisos e revestimentos. Era muito caprichoso, um acabamento fino, né? Nas horas vagas, Fábio Cordeiro da Silva tinha um hobby: cuidar da saúde. Colocava sal na boca, não colocava açúcar, não tomava refrigerante. Ele sempre jogou futebol bonito, o futebol dele era bonito. Não tem um time de várzea da Praia Grande, na Baixada Santista, que não conheça o Esquerdinha. Batiam assim, tinha vezes que ele errava um monte, mas quando acertava era fatal. Conquistava títulos, medalhas. Melhor do que isso, conquistava a amizade e o respeito das pessoas. E nem só de futebol vivia o Fábio. Surfava, capoeirista, teve grupo de forró. A parceira inseparável do forró era Jaqueline. Foi assim que eles se conheceram.
O sonho do Fábio era ser pai. Jovem, cheio de planos, esbanjando saúde. A morte do Fábio tá difícil para a família aceitar. Não tem uma parte dessa casa que eu olhe, não tem uma parte desse sofá aqui que ele brigava com a Isabelle, nesse cantinho, que eu não lembre dele. No último sábado, menos de 24 horas depois de uma cirurgia no crânio, os médicos constataram a morte cerebral. Na certidão de óbito, a causa: infarto cerebral não especificado. Você decidiu doar os órgãos dele? Porque eu sou mãe. Eu imaginei também uma mãe rindo, mesmo comigo chorando. O termo de consentimento revela que a autorização para a doação dos órgãos do Fábio foi assinada por Jaqueline. No dia seguinte, uma grande equipe médica se reuniu em torno dele. A cirurgia de retirada dos órgãos do Fábio começou por volta de 8h30 da manhã. Foi uma operação longa, que durou cerca de 5 horas, até porque a esposa autorizou a doação de 8 órgãos. O coração do Fábio saiu desse hospital, em Santos, de ambulância, com todo cuidado no armazenamento e no transporte, e percorreu menos de 4 quilômetros dentro da cidade. Até chegar ao estádio de futebol da Portuguesa Santista, onde embarcou num helicóptero. Foi daqui que o coração do Fábio partiu, ao 12h48, para se tornar o novo coração do Faustão. Essas imagens exclusivas revelam o momento em que um helicóptero pousa no gramado. Nesta outra imagem, ao menos 5 pessoas entram no campo do estádio e caminham em direção a um dos helicópteros com 2 caixas térmicas. Pouco tempo depois dessa cena, começa o transplante do apresentador. Assim que o órgão doado chega ao hospital, os médicos fazem a retirada do coração do receptor. O paciente é ligado a uma máquina que vai desempenhar as funções dos pulmões e do coração até o fim da cirurgia. O novo órgão é implantado e cada parte ligada ao corpo do paciente. Ao conectar a aorta, maior e principal artéria do nosso corpo, o novo coração começa a receber sangue e volta a bater. Foram 2h30 de cirurgia, até que o Brasil recebeu a notícia. Faustão conseguiu o coração que esperou por 19 dias. Fãs anônimos e famosos comemoram. Entre eles, a apresentadora da Record TV, Adriane Galisteu, e o comediante Ceará. O jornalista e amigo de longa data, Flávio Rico, conversou com Faustão dias depois da cirurgia. Eu senti a voz forte, firme, como se eu estivesse ouvindo Fausto há uns 10, 15, 20 anos atrás. Ele com aquela voz forte que todos nós aprendemos a ouvir nos seus programas de televisão. RPM, no Perdidos à Noite. Na internet, boatos sobre os critérios de prioridade na fila de transplantes do SUS não chegaram a tirar a alegria do apresentador. Eu sei que a internet tem um monte de merda falando, os caras falam bobagem. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não teria nem começado a minha carreira. Este ano, 27,5% dos transplantes de coração no Brasil foram realizados em menos de 30 dias de espera. Eu dei sorte também nessa fila. Tem a compatibilidade de tipo sanguíneo, tem a compatibilidade de tamanho. Então, pessoas de tamanhos muito diferentes, habitualmente os órgãos não são compatíveis. Dentro da prioridade, tem prioridades menores e prioridades maiores. Então, se o paciente está em UTI, ele tem uma prioridade maior do que o paciente que não está em UTI. No estado de São Paulo, que tem a maior lista de espera do país, foram realizados só este ano, entre janeiro e julho, mais de 5.000 transplantes. 75 deles de coração. Parece muito, mas a fila é ainda maior. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente mais de 40.000 pessoas esperam por um transplante no Brasil. Dentre elas, 382 por um coração. Já fora dessa lista, 4 dias depois da cirurgia,
o Faustão gravou este vídeo. É importante você saber que eu estou aqui muito emocionado. A recuperação é fantástica. Emocionado com a recuperação, mas também com o gesto de generosidade de uma família. Esse recado é especificamente para José Pereira da Silva, galera da Baixada. José Pereira da Silva é o pai do Fábio, que foi registrado apenas em nome da mãe, como revela a certidão de óbito. Fiquei muito feliz, porque o Faustão sempre foi uma pessoa muito boa, né? Pessoa muito prestativa. Eu mesmo assisti muito o Faustão. No programa do Gugu, meu. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas. Faustão agradece também a viúva do doador. Jaqueline, jamais esquecerei de vocês. Foi difícil para Jaqueline testemunhar a gratidão do apresentador. Eu vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Eternamente grato. A única coisa que eu posso falar, eu espero muito ver esse homem na televisão todos os dias. Pra mim ter a única certeza que todos os dias eu vou pelo menos ver o coração do Fábio batendo. Pelo visto, batendo forte. Esse gaioto é um monstro. Não sinto nada, nenhuma dor. Tô completamente recuperado. Graças à imensa generosidade dele, da viúva Jaqueline, eu estou vivo. Vou agradecer sempre. E eu espero um dia pessoalmente agradecer. Eu só queria ter a última chance de colocar a minha cabeça no peito dele e escutar batendo de novo. Porque escutei esse peito durante 13 anos. Eu não acredito que o meu amor se foi. Mas graças a Deus ele pôde salvar todas essas vidas. O que o Faustão deseja agora é o mesmo que outros 40 mil brasileiros que estão à espera de um órgão. Que toda essa comoção se transforme em ação. E agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Tá doendo a falta dele, mas mesmo assim eu fico feliz por tudo que ele conseguiu fazer mesmo ele não estando aqui. Eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. É claro que a gente está feliz pelo Faustão, mas a gente está emocionado pela Jaqueline, né? Se a gente pudesse agora dar um abraço nela, bem apertado, e agradecer pela generosidade. Isso é muito importante. Converse com a sua família, tá na hora, tá? Vamos virar esse jogo.